Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Eu estou vendo aqui uma página do Facebook chamado Avança Brasil Maçons BR, querendo excomungar o Papa Francisco. Olha, eu já vi muitas atitudes cínicas na minha vida, mas realmente essa aqui me surpreendeu. Eu acho que requer um certo comentário. Eu vou ler primeiramente a nota desses Maçons Brasil e vamos tirar as seguintes conclusões para saber quem é que está com a verdade. Papa Francisco deveria ser excomungado por essa declaração de apoio a Dilma. Ou seja, eles estão dizendo que uma carta diplomática, quer dizer, tem uma matéria que saiu no Estadão, em que o Papa Francisco manda uma carta falando sobre o estado, a situação difícil que o Brasil está passando, mas não há nenhuma menção expressa de apoio a Dilma, muito pelo contrário, você está falando que, basicamente, a nossa situação política é muito delicada. Isso é uma verdade, isso não tem nada, isso não tem nenhum tipo de problema. Contudo, olha só o que esses sujeitos maliciosos estão falando. Papa Francisco deveria ser excomungado por essa declaração de apoio a Dilma. O decreto contra o comunismo é uma designação popular de um documento da Igreja Católica publicado pelo Santo Ofício no dia 1º de julho de 1949, durante o pontificado de Papa Pio XII. Este documento confirmou a excomunhão automática ipso facto, ou late sententia, de todos os católicos que, em obstinação consciente, defendem abertamente o comunismo e colaboravam com organizações comunistas e afins. Além deste célebre documento de 1949, outros decretos contra o comunismo também foram publicados pelo Santo Ofício entre as décadas de 1940 e 1950. Ao contrário do que é comumente espalhado, os decretos supramencionados não foram invalidados pelo novo Codex Iuris Canonici, promulgado no dia 25 de janeiro de 1983 pelo Papa João Paulo II. Inclusive, alguns canonistas sustentam que a condenação da Igreja a qualquer ideologias totalitárias e a tese associada ao comunismo e socialismo modernos permanece atuais. O que vocês maçons esqueceram é que também maçom está sendo excomungado. Maçom também é excomungado, segundo também as encíclicas papais, e vocês também estão fora da Igreja. Eu acho... olha... O maçom brasileiro, em geral, ele costuma ser burro, porque ele não estuda nada. Na verdade, é o Brasil, né? O Brasil não estuda. O Brasil não estuda. E a maçonaria, se existe algo que a maçonaria não tem moral alguma para condenar, é um posicionamento qualquer do Papa Francisco, quando nós sabemos que em 2 séculos de história, a maçonaria só tem combatido, só tem atacado, só tem perseguido a igreja. Vocês, maçons, são os black blocs do século XIX. Vocês, com as revoluções liberais, vocês confiscaram os bens da igreja, vocês destruíram a educação católica, vocês fizeram propaganda anticatólica, vocês instauraram um Estado laicista, antirreligioso, anticlerical, vocês simplesmente destruíram mosteiros, destruíram patrimônios históricos antigos da igreja, vocês confiscaram obras de arte da igreja e venderam para ricaços burgueses, também maçons de outros países, principalmente de língua inglesa. E eu falo isso em Espanha, Portugal, Brasil, etc. Mas principalmente Espanha, Portugal, México. O México, que desde o século XIX, com a influência maçônica, sofre um processo de violência contra os católicos. Se a gente somar tudo isso que vocês maçons fizeram em 2 séculos de história, são milhões de pessoas mortas. Isso é um genocídio. Nós temos que dizer que existiu sim, no século XIX, um genocídio anticatólico e liberal. E é interessante que quando você discute com direita brasileira, essa direita chupadora de piroca, é uma bajulação ao liberalismo, não pelo que o liberalismo foi historicamente, mas pelas ideias liberais dentro do ponto de vista puramente hipotético. Neste ponto, os liberais se parecem com os socialistas. É uma coisa interessante. Então, quer dizer, quem são vocês para ficar apelando a decreto contra o comunismo, quando na verdade até o comunismo tem apoio da maçonaria? Até o comunismo. Ou vocês acham que Lenin não era maçom? Ou vocês acham que os socialistas espanhóis da Segunda República, que levou o país à Guerra Civil em 1936, não eram maçons? Como se todas essas ideologias que hoje em dia estão sendo espalhadas por aí de aborto, ideologia de gênero, não tivesse dedo de maçons também? Quem são vocês para condenar a Igreja Católica? Quando vocês sempre a combateram? A gente percebe aqui uma coisa muito interessante, que a Igreja Católica ela está sendo politizada, ela está sendo usada para o quê? Para fins políticos. Ou seja, quer dizer, é lamentável, inclusive, que certas pessoas, cujo nome não vou citar, começam a ficar decretando excomunhões a granel e fazendo uma interpretação enviesada da doutrina social católica e das encíclicas papais, quando essas mesmas encíclicas não se aplicam aos liberais e não se aplicam aos maçons. Desde o século XVIII, a igreja condena a maçonaria.
Se não me engano, a primeira encíclica papal que eu conheço sobre o assunto, que é por volta de 1740, 1750, do Papa Bento XIV, ele já condenava as sociedades secretas. Já condenava as sociedades secretas. Se a gente pegar todo o século XVIII, todo o século XIX, todo o século XX, e até hoje, as sociedades secretas são condenadas. Mas por que será que os maçons não citaram essas encíclicas? Porque eles estão sendo oportunistas, porque eles estão sendo demagógicos. E é interessante. Se vocês, no século XIX, usaram o poder estatal para confiscar bens das igrejas, para fechar colégios católicos, para impor uma educação estatal e laica, como de fato foi o que aconteceu na França e em demais países da Europa, pela obra da maçonaria, quem são vocês para criticar os socialistas? Vocês não têm moral alguma para criticar ninguém. Vocês inventam uma historieta. O que é mais assim assustador dos maçons é que eles precisam inventar uma história fake de um passado que não existe, querendo dizer que todo mundo antes da existência da maçonaria era maçom, né? Resta saber, né, onde é que estão esses maçons na história, porque toda essa lenga-lenga é história inventada. É história inventada. A maçonaria surgiu no século XVIII, embora lembremos que a maçonaria tem suas reminiscências, tem seus primeiros traços no Renascimento. Contudo, se a gente falar de loja maçônica, de fato, ela surge no século XVIII. E observem, existe esse papinho da direita, dessa direita brasileira vagabunda. Vou ser sincero, essa direita brasileira não vale nada. Eu não sei o que é pior, se é esquerda ou a direita nesse país, porque essa esquerda brasileira, essa direita brasileira, em muitos aspectos, ela se parece muito nas táticas da esquerda. Ela é idêntica em muitos aspectos, inclusive na instrumentalização da igreja. Observem que a teologia da libertação pega algumas encíclicas papais para justificar o socialismo, suprimindo aqueles trechos que, naturalmente, onde a igreja condena o socialismo. Os liberais e os maçons suprimem aqueles aspectos de condenação ao liberalismo e à maçonaria para atacar os comunistas. Ou seja, nós temos a teologia da libertação da esquerda e nós temos a teologia da libertação da direita. E aí o pessoal, e detalhe, vocês maçons querendo cobrar coerência da igreja, quando vocês mesmos são incoerentes com a própria igreja, não dá a menor moral de vocês falarem do Papa. E observem, ninguém tem o poder de excomungar o Papa, porque o Papa é a autoridade máxima da igreja. Quem pode afirmar a heresia do Papa é só um outro Papa. Mas quem disse que vocês que não são nem católicos, vocês que se aderem a uma seita, aderem, ou melhor, a um conjunto de seitas iniciáticas, de seitas secretas, que durante 2 séculos só fizeram perverter, só fizeram combater a influência da igreja na sociedade, agora que moral vocês têm de atacar o Papa? Que moral vocês têm de atacar a teologia da libertação dentro da igreja, quando na verdade vocês destruíram a cultura católica do povo? Quando vocês simplesmente espalharam o secularismo, espalharam o laicismo sobre toda a sociedade europeia, que hoje em dia ela está penando por causa da influência islâmica? Ou então penando por causa da influência dos governos socialistas? Quem criou esse Estado? Quem criou esse Estado soberano, que não reconhece nenhum poder senão ele próprio, foram vocês maçons. Foram vocês que criaram essa merda. E agora vem dizer que vão criticar o comunismo? Quem foi que financiou a merda da perseguição no México na Guerra Civil Cristã em 1926? Foram vocês maçons. Quem é que investe no ataque, na calúnia contra a Igreja Católica na imprensa? São vocês maçons. Ora, vocês, liberais, né? Livres pensadores, livres peidadores, é isso que vocês fazem, porra. E agora vem com esse papo de ensinar encíclica, de querer ensinar católico que é encíclica contra o comunismo? Faz o seguinte, pega as encíclicas de Leão XIII sobre a maçonaria para vocês verem que vocês já estão bem perto do inferno junto com os comunistas, junto com os liberais. E é interessante que quando você ataca essa palhaçada toda, essa farsa nababesca, as pessoas ora dizem que você é um comunista maluco, ou então que você é um reacionário maluco. Naturalmente que eu sou reacionário convicto, e eu tenho a menor dúvida disso. Defender essa bosta que vocês estão defendendo aí. E agora que... E vamos ser bem sinceros. Vocês acham que pro presidente Lula, para ex-presidente Lula, para presidente Dilma ter governado o Brasil, você acha que eles não tiveram apoio da maçonaria? Quase todo mundo nesse país apoiou essa merda desse governo que agora estão cuspindo na cara. Inclusive maçom. O que tem maçom esquerdista, o que tem maçom comunista não tá no gibi. E agora vem com esse papinho de atacar a igreja, atacar o Papa Francisco. É claro, é preciso fazer mais, digamos, um espantalho contra a Igreja Católica.
E como o nosso Papa, infelizmente, às vezes faz comentários infelizes, que às vezes até aparentemente vão de encontro a certas perspectivas católicas, mas eu posso esperar isso de um católico ortodoxo, mas nunca de maçom. Maçom não tem moral para falar da Igreja Católica, quando na verdade vocês, nos seus respectivos governos liberais e nos seus respectivos governos socialistas, vocês foram responsáveis pela destruição da sociedade católica, como também responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Tem que ser dito, as revoluções liberais no século XIX, tanto em Espanha, como em Portugal, como na França, onde o processo foi muito mais violento, uma vez que o Estado francês, que era controlado pela maçonaria, vocês criaram um bocado de leis proibindo a manifestação religiosa, confiscando os colégios católicos, confiscando a educação católica. Então, vamos ser bem sinceros, o demônio não tem o direito de julgar Deus, como também o demônio não tem o direito de julgar a igreja. Então, meus amigos, é isso. Eis a palhaçada. Isso é direita brasileira. Direita brasileira que se alia a maçons do Brasil porque nós somos todos contra o comunismo. Ah, vamos pra puta que o pariu, né? Vamos tomar nos seus respectivos cursos mesmo. Tem que ser mandado. É muita palhaçada isso. Aí os caras querem que os católicos liberais, que esses cagões, querem. Não, nós temos que aliar força aos protestantes, nós temos que aliar força aos maçons, nós temos que aliar forças até o demônio. Se eu for ei, demônio, vem aqui, apoia a nossa causa contra o comunismo. É isso que vocês pregam, porra. Essa palhaçada. Agora, cadê o Brasil nisso? Cadê o Brasil católico? Cadê o princípio formador dessa nação? Cadê os elementos formadores dessa nação? Os elementos ibéricos, os elementos católicos, os elementos cristãos dessa nação? Nenhum. Vocês só fazem instrumentalização política e nada mais do que isso. Sabe o que vai acontecer? Vou dar o toque. Vocês vão derrubar os comunistas e vocês vão ser tão filhos da puta quanto. Por quê? Porque os paradigmas ideológicos, os paradigmas morais de vocês são muito baixos. Vocês não têm grandeza da alma. E eu falo no sentido aristotélico do termo. Vocês não têm grandeza na alma e vocês não têm o sentido da caridade. Toda a ideia que vocês querem implantar é puro secularismo e pura anticatolicidade. É simples e cristalino. Então o que eu acho dessa palhaçada do Avança Brasil Maçons? É simples. Maçom não tem moral para falar de católico. Maçom foi olha, pior do que o comunismo, digamos assim. Não, minto. Um pouquinho menos pior do que o comunismo foi o liberalismo no século XIX, que não deixa em nada dever aos bolchevistas em muitos aspectos. Porque quem, já repetindo, parafraseando, quem começou essa política de confisco, política de invasão da esfera privada, de burocratização da sociedade civil, foram vocês liberais e foram vocês maçons. É pena que os liberais brasileiros não conheçam a história do liberalismo, mas se preguem a ideologia, se apeguem a elas, né? Como se as ideologias fossem realmente reflexos da realidade e não apenas projeções de causas políticas. Bom, eu já não tenho mais nada o que falar. Essa matéria aqui, esse comentário aqui, é de um cinismo, de uma palhaçada e de um sinal completo da ignorância que o maçom brasileiro e o católico brasileiro têm de fato de história.